Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre essa maravilha de livro aqui, que é O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Esse livro aqui, a gente fez uma leitura coletiva dele aqui no canal, então se você não acompanhou, tem uma playlist aqui completinha, comentando cada partezinha dessa história que é maravilhosa. E se você não leu esse livro aqui, por favor, leia, dê uma chance. Essa resenha aqui não vai ter spoiler, a playlist lá da leitura coletiva, como foi uma leitura coletiva, tem um monte de spoiler, né? Mas aqui, essa resenha vai ser sem spoiler, só para conversar com vocês sobre esse livro mesmo, e se você ainda não leu, para despertar a sua vontade de ler, para você fazer esse favor a você mesmo. Então, gente, esse livro aqui, ele foi publicado 26 anos depois da morte do autor, ou seja, o Bulgakov, ele não viu o livro dele ser publicado, né? Foi muito tempo depois. Ele era um crítico do comunismo e do regime do Stalin. Ele viveu na época da União Soviética e ele foi muito prejudicado pelas opiniões políticas dele, no sentido de ele recebia muitas críticas, ele quase que chegou um momento da vida dele que ele não conseguia mais trabalhar como escritor, porque os literatos, né, os jornalistas, os editores, os autores que cooperavam com o regime de Stalin sempre criticavam muito, ele era vítima da censura. Então chegou um momento que ele pensou em sair da União Soviética, ele chegou a pedir para o Stalin para sair da União Soviética, porque tinha que pedir para o Stalin, né? E o Stalin não deixou, porque, né, ele ia sair para falar mal dele, né? Então ele acabou arrumando uma colocação ao emprego para ele como diretor de um teatro. Só que ele nunca teve, assim, o reconhecimento que ele merecia. Ele até teve muitas obras publicadas, mas sempre aquela vida muito conturbada, né? A vida profissional dele nunca foi muito da forma que ele gostaria. Ele foi um tanto frustrado. Inclusive, ele passa isso para um dos personagens aqui desse livro. Isso tudo, né, acabou que ele terminou de escrever O Mestre e Margarida em 1940, que foi o ano da morte dele. Só que o livro só foi publicado, como eu falei, 26 anos depois, em 1966, porque é um roman à claire, ou seja, é um livro que vai utilizar personagens fictícios para tratar de uma situação real, para criticar, aqui no caso, o comunismo e o regime do Stalin na União Soviética. A narrativa de O Mestre e Margarida vai ser dividida em 3 frentes. Vai ter ali a chegada do Voland a Moscou, que é o diabo, né, com seu séquito. Vai ter uma parte da narrativa que vai trazer a história de Pôncio Pilatos em meio ali ao julgamento de Jesus Cristo, lá em Jerusalém, né? E vai ter também uma frente do Mestre e da Margarida, que são os personagens que emprestam o nome aqui ao título da obra, que vai contar a história de amor desses personagens aqui também. Na primeira frente, né, aqui como eu chamei, a gente vai ter então o Voland chegando a Moscou, né, encontrando com 2 personagens, e a partir de então ele e seu séquito vão começar meio que a perseguir os pecadores, né, segundo o Bulgakov. E quem são principalmente, né, quem são os principais pecadores aqui dessa história são os literatos. E por que são os literatos? Porque, como eu falei, o Bulgakov, ele foi muito perseguido durante a sua carreira e ele foi muito prejudicado principalmente por esses literatos, né, que falavam mal do trabalho dele porque eles protegiam o regime. E as críticas do Bulgakov eram bem duras a esses literatos, porque, segundo o Bulgakov, essas pessoas que elas escreviam em prol de Stalin, elas ajudavam a enganar o povo, elas ajudavam a prejudicar toda uma população para obter benefícios próprios. Então são essas pessoas aqui que o diabo vai afetar mais profundamente aqui nessa história. E aí a gente vai vendo como que o diabo vai afetar aqui a história de cada um desses personagens que vão surgindo aqui. O diabo e os seus ajudantes, né? Porque às vezes não é nem o Voland mesmo que é o diabo que vai fazer as coisas. Cada ajudante dele vai ter uma determinada função. A gente vai conversar sobre essa construção desses personagens, que é uma coisa assim muito genial, uma das coisas geniais aqui desse livro. Aí, na parte lá de Pôncio Pilatos, né,
Eu vejo que muita gente entende essa parte como como se ele estivesse contando o lado histórico da história de Jesus, como se fosse isso, né? Eu não entendo dessa forma. O que eu vi aqui foi que o Bulgakov, ele faz uma releitura da história de Jesus com foco em Pôncio Pilatos, né? No início eu fiquei em dúvida se ele ia focar mais em Jesus ou em Pôncio Pilatos, mas ele foca mesmo em Pôncio Pilatos. Então, como que foi o dia da condenação de Jesus, como Pôncio Pilatos reagiu depois e coisas que aconteceram depois. É uma história muito interessante também que ele conta. É a menor parte aqui da narrativa, né? São capítulos espalhados assim durante o texto, deve ser uns 5, 6 capítulos no máximo, mas acaba formando uma história fechadinha, é muito legal também. E a terceira frente, que é o Mestre e a Margarida, né? A Margarida, uma personagem assim que eu tô completamente apaixonada por ela também, vou conversar sobre ela com vocês daqui a pouquinho. E vai contar então como que esses dois personagens se encontraram, como que eles se afastaram, e aí a Margarida, na busca pelo mestre, ela vai, né, encontrar ou ser encontrada pelo Voland. Aí as histórias vão se ligar, né? E aí o Voland vai propor um pacto à Margarida, ou seja, a gente tem aqui um pacto fáustico nessa narrativa, só que de uma forma invertida, né? Aqui é o diabo que propõe esse pacto à Margarida. Qual é esse pacto? Vocês vão ter que ler para saber. Tem muita coisa para falar sobre essa narrativa, mas eu escolhi alguns pontos, porque já que tem uma playlist inteirinha falando desse livro aqui, eu escolhi alguns pontos que eu acho que podem despertar a sua curiosidade em ler esse livro, porque eu quero realmente que você leia esse livro, que você não vai se arrepender. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui com vocês é sobre a construção dos personagens. Aqui nessa narrativa, cada personagem ele cumpre uma determinada função e é feito isso de uma forma muito interessante. Os personagens se interligam de uma forma muito interessante, né? Então, por exemplo, no secto do Voland tem o Voland, que é o diabo, né? O chefe, é o que dá as ordens. Tem também o Azazelo, que é aquele personagem mais violento, é quando a situação precisa ser resolvida de uma forma mais violenta, é ele que vai lá, ele é o mais bruto, assim, mais sem paciência. A gente tem também o Koroviev, que é aquele personagem mais enganador, sabe? Aquele personagem que vai mais pelo jeitinho, assim. A gente tem o Behemoth, que é um gato gigantesco, preto, que anda sobre as patas de trás. E ele vai representar aqui na narrativa o lado mais irracional, né? Ele é amoral, ele não faz as coisas pensando se aquilo é certo ou errado, ele simplesmente age pelo instinto. Talvez por isso a escolha de um animal, né? Para representar esse personagem. Então, ele às vezes é até mais brutal do que o Azazelo, que é o violento mesmo da história. Mas ele não age assim, sabendo o que é certo ou errado, ele simplesmente faz, é pelo instinto mesmo. E a gente tem a Hela, que é uma bruxa, então ela representa esse lado mais místico da história. Ela aparece menos, mas às vezes que ela aparece são aparições bem marcantes. Ela sempre traz um ar meio de terror mesmo para a história, porque essa história também ela tem elementos de vários gêneros da literatura, então eu acho muito legal sempre que a Hela aparece, tem essa áurea de terror assim que eu particularmente gostei muito. Além desses personagens, né, do secto ali do Voland, a gente tem também outros tantos personagens, os tais pecadores, né, que vão ser punidos pelo diabo ao longo aqui da história, eles também cumprem uma determinada função. Então, cada um que a gente vai sendo apresentado, que vai acontecendo alguma coisa com eles, acaba que eles trazem noção assim de por que eles estão sendo punidos. Um por causa da ambição, né? O outro por causa da mentira. Então sempre vai ter assim algo a nos ensinar, alguma mensagem a nos passar, a punição daqueles personagens ali. Tem personagem que é infiel, né? Que ele trai a esposa, tem personagem que ele aceita suborno. Então sempre vai ter algum motivo ali por trás
para nos passar alguma missão. Então até esses personagens que vão sendo punidos ao longo da história, eles têm também uma função aqui dentro do texto muito clara. E a gente tem, claro, o Mestre e a Margarida, né? Que são os personagens centrais aqui da história, apesar de que o Voland e o séquito dele acabam aparecendo até mais, mas a história toda ela vai se unir a partir do momento que o Mestre e a Margarida entram na história. Então, o Mestre é um homem que, como eu falei, ele representa um pouco o Bulgakov, porque ele é um homem que ele foi cerceado de todas as formas de exercer o seu ofício de escritor, assim como o Bulgakov foi também, né? Ele vai ser censurado, ele vai ser criticado, ele vai ser praticamente banido ali do grupinho dos escritores. Então ele representa um pouco o espírito ali do Bulgakov. E a Margarida, ela vai trazer esse espírito livre e essa mulher incrível que está disposta a qualquer coisa para reencontrar o seu amado, porque vai chegar um momento aqui da narrativa que ela não sabe nem se o mestre está vivo ou está morto. Então ela vai, né, ser procurada pelo diabo para fazer esse pacto que eu comentei com vocês, e a forma com que ela reage a tudo isso é muito sensacional, que eu não posso falar com vocês porque eu falei que eu não vou dar spoiler, mas assim, prestem muita atenção na Margarida, porque é uma personagem incrível, virou assim a minha personagem preferida aqui dentro dessa narrativa, com certeza. Eu gostei muito do Voland, gente, eu sei que ele é o diabo, mas eu gostei muito desse personagem, mas a minha personagem preferida com certeza é a Margarida. Eu tenho até uma teoria, né, que a Margarida, na verdade, é a grande protagonista dessa história aqui, tanto que é o nome dela que aparece. O mestre, a gente nem sabe o nome dele. Na hora que perguntam pra ele, mas qual que é seu nome mesmo? Ele fala, me chamam de mestre, meu nome nem importa mais, sabe? Então, assim, ele é o mestre, mas ela é a Margarida, sabe? Ela recebeu um nome, ela tá com o nome dela aqui na capa do livro. Então eu acho que a Margarida, sim, é a grande protagonista, a grande estrela mesmo dessa história. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre como que essas três frentes que eu falei que tem na história, elas se interligam de uma forma muito perfeita. No início, né, parece que tá tudo muito solto. É a história do Voland, é a história do Mestre da Margarida e é a história de Pôncio Pilatos, que parece que tá muito longe, né, dessas outras duas histórias. Mas aí no final da narrativa, essas três histórias elas vão se interligar, inclusive a história de Pôncio Pilatos, e é feito de uma forma muito genial. O terceiro ponto que eu quero falar, o terceiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui para vocês observarem nessa história é que é uma narrativa que ela tem coisas assim muito gráficas, por exemplo, cabeças rolando, literalmente. Só que ela não é difícil de ler, ela não é pesada, sabe? Não é uma leitura assim que te deixa angustiado. Pelo contrário, você ri lendo esse livro aqui. As coisas mais absurdas, mais assim drásticas acontecem, mas é narrado de uma forma interessante, de uma forma leve, sabe? Você vai tendo reflexões profundas, só que trazidas de uma forma que não te deixa mal. Não é uma leitura pesada, tá, gente? É gráfico, tá? Como eu falei, tem cabeças rolando literalmente. Tem um elemento ou outro ali de terror, como eu falei, mas não é um livro de terror, não é um livro que te dá mal, são elementos, tá, gente? Tem violência, sim, tem muita violência aqui nesse livro, mas também tem amor, né? Tem a questão tem muitos ensinamentos bíblicos também, né? Não sei, aí eu sou cristã, pelo menos, então eu peguei muitos desses ensinamentos bíblicos aqui pra mim, da mensagem de Jesus pra nós, eu captei isso nesse livro. Então, se você também for cristão, você também vai captar essas mensagens, né? É um livro que pode ser lido por esse viés mais religioso, por um viés mais político, né? Como eu falei, é um roman à clé, é uma crítica aqui, sim, ao comunismo e ao regime de Stalin. Ele vai, inclusive, aqui durante a narrativa, fazer referências muito sutis, assim, a coisas do regime, como, por exemplo, a questão da moradia na época do Stalin, né, que as pessoas, elas não podiam escolher as suas casas, né, elas eram determinadas para morar em determinados lugares. Então tem brigas aqui por causa de propriedades. Talvez se você não souber do contexto da União Soviética naquele período, você não entenda por que as pessoas estão brigando por causa de um apartamento que nem é tão bom assim, mas é por causa dessa questão da moradia, né, que era difícil na época lá do Stalin. Então
tem questões também políticas aqui, e você pode ler como uma história divertida, que você vai rir pra caramba, você vai achar coisas absurdas, nonsense, enfim, você pode ler esse livro aqui de várias formas. Eu aconselho que você leia de todas essas formas, né? Que você junte tudo isso aqui, porque é um livro que vai ter muito aqui a te oferecer. Enfim, como vocês podem perceber, O Mestre e Margarida foi um livro que me deixou completamente apaixonada. Ele se transformou não só no meu livro preferido desse ano até agora, dificilmente eu acho que eu vou ler algo tão bom como isso aqui ainda esse ano, mas também se transformou num dos meus livros preferidos da vida. É um livro incrível, um livro muito bem escrito, um livro que tem complexidade, mas essa complexidade toda dele, porque é uma construção bastante complexa, assim, como eu falei, tem 3 frentes, os personagens têm funções determinadas, as narrativas se entrelaçam, só que tudo isso é trazido pra gente de uma forma fácil, não é complicado de entender, é divertido, ao mesmo tempo é dramático, é violento, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, sabe? Então é um livro que junta tudo de melhor que a literatura pode te oferecer, um livro que vale a pena ser lido. Infelizmente, né, o autor não viu o seu livro ser publicado, mas ele tá aí, né, ficou pra eternidade, eu acho que esse livro vai ficar, merece, e merece ser lido por você. Você merece ler esse livro aqui maravilhoso. Leiam O Mestre e Margarida, não tenham medo que vocês vão amar. Se você não conhece nada da literatura russa, quem sabe aí, entre nessa literatura através de O Mestre e Margarida, porque ele tem aquele drama russo, mas ele também tem o humor russo, e é um livro que vai te trazer muitas mensagens. Então fica aqui a minha dica, o meu pedido para que você leia esse livro. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você já leu, me conta aqui embaixo se você gostou tanto quanto eu, o que você achou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.